Vamos responder aqui, professor, o que que dá para a gente ensinar para uma criança de 4 anos e até as menores, né? Vamos dizer o que que a gente precisa colocar no dia a dia dessa criança em língua estrangeira e que não vai atrapalhar o desenvolvimento dela, que não vai deixar essa criança confusa, não vai atrapalhar a alfabetização dela, porque o bilinguismo não é isso, né? Não é essa fonte de confusão. É porque como nós vivemos num país continental, né, que é o Brasil, a gente vê para todo lado pessoas monolíngues. O nosso país é um país culturalmente monolíngue, né? Infelizmente perdeu-se essa cultura, porque antes, né, antes de haver aí várias reformas que houveram no nosso país, no nosso sistema educacional, era comum estudar inglês e francês. Né? A gente sabe que isso era comum estudar aqui. Hoje em dia, não. Tá ficando mais ou menos o inglês e muito ruim, e muito mal ensinado, né? Mas o que que a gente pode, professor, ensinar aí para as nossas criancinhas de 4 anos, que são muito capazes de aprender? Fique registrado aqui minha revolta. É muito interessante tudo isso que você disse. Você disse muitas coisas bacanas, né? E eu gostaria de comentar algumas delas. Não sei se vou conseguir lembrar de todas, mas, por exemplo, você falava de uma coisa e me veio aqui à mente o termo, né? A plasticidade neural, né? É, Parece mágico. De fato, a criança ela tem essa capacidade, o adulto também tem. Mas a criança, né? Ela está tão aberta, digamos assim, devido ao seu estágio de desenvolvimento, ela está tão aberta à aquisição de novas línguas, não é? Que parece para nós uma coisa mágica, porque a criança ela aprende sem esforço, não é? Como você estava dizendo, ela aprende naturalmente. Talvez aquela fala desse professor, eu não cheguei a assistir ao vídeo, talvez seja um recorte, nós temos que ser justos também, não é? Não podemos emitir uma sentença aqui de julgamento sem conhecer o contexto global, é, isso talvez seja fruto de práticas não pensadas para de antemão. Então, crianças. sempre. Exatamente. Então, você diz, o que é que nós podemos ensinar para uma criança de 4 anos? Bem, é simples e difícil ao mesmo tempo. Simples, vou dizer por que é difícil primeiro. Você precisa entrar no universo da criança. É. Por exemplo, eu essa semana recebi alguns comentários bastante favoráveis em relação à minha prática, né? Você é muito amoroso, mamãe disse, né? Nós estamos muito satisfeitos com o seu trabalho porque você é muito amoroso. E eu fiquei depois meditando sobre aquilo que a mãe disse e eu cheguei a uma conclusão. É simples, né? Eu entro no universo do jovem, do estudante, da criança. Então, nós conversamos de coisas que são caras à criança, Sim. coisas que são importantes para a criança. Então, é importante acessar a criança nesse sentido, né? Então, o que pode acontecer muitas vezes é que o professor, e ele fica até depois, como eu posso dizer, frustrado, né? Porque ele não leva em conta a Aham. criança. É preciso entrar no universo da criança. O que que essa criança sabe? Né? O que esse indivíduo humano sabe? Quais são as experiências que essa criança já reuniu, né? Já aprendeu? E entrar nisso para poder colocar, apresentar o idioma para a criança, seja ele qual for, né? O segundo idioma, apresentar a criança a partir dessa perspectiva, Aham. daquilo que a criança sabe, do que ela conhece, a partir das coisas com as quais ela está preocupada, né? Então, nós podemos ter um ótimo resultado se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos de antemão na nossa prática, né? A última coisa que você disse, o Brasil é um país continental, país enorme, um dos maiores países do mundo, né? Eu não saberia dizer agora, neste momento, o ano exato, né? Mas por conta de uma lei federal do século XIX, né, foi que o país adotou o português como língua oficial, né? Porque antes não era uma língua oficial, né? É. Desde sempre, o país também falava as línguas indígenas, né? E olha que interessante isso, é um dado curioso, É um né? dado curioso. Então, via com línguas indígenas. Aí depois, quando a língua portuguesa foi tornada a língua oficial do país, não é? Fez-se um esforço bastante grande para deixar de lado, então, as línguas naturais deste país, as línguas indígenas. Nós poderíamos hoje, assim como no Paraguai, por exemplo, as pessoas falam a Guarani, né?
falam Guarani e espanhol, né? Aham. Então, nós poderíamos hoje também ser falantes de alguma língua indígena, Sim. juntamente com o Como nos português. países africanos, que tem tantos e tantos dialetos oficiais, né, também, que é uma coisa assim impressionante. Eu Ali é convivo devido à com. à própria história do continente, né? É, Há convivo muitas com. etnias que convivem. Aham. Eu convivo com um padre que é nigeriano e é maravilhoso de ver. Assim. Toda vez que ele encontra um conhecido, ele fala uma coisa diferente. Meu Deus do céu! Como que é possível isso? E é possível, e é lindo, né? Não tem por que a gente ter medo de promover isso para as nossas crianças, pessoal. Desculpa interromper, professor, seu raciocínio. E aí, Não, que isso. o que que a gente É um ensina para criança bate-papo, de né? 4 anos? Vamos continuar. Eu também conheci um padre angolano, né? Angolano, não, desculpe. Era um país africano em que se fala a língua francesa, me fugiu o nome. Ah, E ele veio para cá, não é? Veio para o Brasil para fazer missão, enfim. E então ele rapidamente aprendeu português, né? A língua dele, então ele falava a língua nativa africana da etnia a qual ele pertencia. Havia a língua francesa, que era a língua, digamos, administrativa, a língua do país, a língua oficial do país, não é? Porque na África é assim, você tem uma língua oficial e muitas outras línguas, não é? Em volta, participando da mesma realidade. Então as pessoas elas são bilíngues já desde o início, né? Porque elas estão acostumadas com essa realidade. E quando veio para cá ainda aprendeu a língua portuguesa, não é? Então, na verdade, também respondendo a uma outra fala sua, né, anterior, o que nós podemos fazer? Nós temos que oferecer à criança um ambiente no qual aquela língua esteja presente de aham. forma orgânica, sistemática. Né? Então, essa história de vou pôr a criança aqui para aprender cores ou objetos, vocabulário esparso, né? Sem nenhuma relação. Então, procure oferecer à criança um ambiente em que aquela língua seja praticada de forma total, né? Aham. Global, para que a criança tenha, de fato, seja exposta ao mecanismo, né? A língua como um todo, como aquela língua de fato se desenvolve naturalmente. É verdade. Um outro ponto que o senhor falou que eu achei que é interessante a gente dar mais atenção aqui, né? O padre africano, quando ele chegou, ele aprendeu, o senhor disse uma coisa, uma palavra muito importante, que foi ele aprendeu muito rápido o português. Essa, gente, é uma das grandes vantagens de você criar os seus filhos bilíngues. Porque o aprendizado da terceira, da quarta, da quinta, das outras línguas, vira um motor, sabe? O bilinguismo é uma mola propulsora de poliglotas, vamos dizer assim. E isso se explica na realidade, a gente consegue ver isso com muita clareza, assim, na realidade, porque normalmente a pessoa que é bilíngue, ela vai se tornando, ela vai aprendendo outras línguas. Para mim, da minha própria experiência mesmo, quando eu fui fazer a faculdade que eu falei para vocês no início que eu fiz espanhol, eu já falava inglês. Então, assim, o meu espanhol. E assim, o espanhol desenvolveu muito rápido, sabe? A gente vê a realidade da Igreja Católica com esses padres aí, né? Os cardeais, que eles falam, sei lá, 12 línguas, 14 línguas. Como que esse fenômeno é possível? É porque, de fato, a língua estrangeira, a segunda língua, ela é uma rota, né, para as próximas. Ela vai tornar tudo muito mais fácil.